Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Shalom para você que está me assistindo. Meu nome é Pablo Garcia e neste vídeo eu vou te mostrar uma técnica de como você compartilhar a tua fé de maneira mais estratégica e eficaz. Uma técnica específica e um conhecimento prévio da cultura serão agentes facilitadores no relacionamento interpessoal no evangelismo estratégico. Por exemplo, no Brasil, você conta com um público urbano e um público rural, bem como várias comunidades indígenas espalhadas pelo território brasileiro. Também gentes que vêm de fora do país, japoneses, chineses, indianos, árabes e judeus. O objetivo desse vídeo não era apontar erros, mas sim contribuir para uma abordagem mais assertiva no que tange ao evangelismo estratégico cultural, priorizando o que o apóstolo Paulo falou na carta de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, nós vamos escolher a cultura judaica. Porque não me envergonho do evangelho do Mashiach, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também como o grego. Como falar com o judeu da minha fé? É uma dica para você que é cristão, para você que é evangélico e quer compartilhar a sua fé para o povo judeu. Boa parte do conteúdo desse vídeo foi tirado do livro de Jonathan Bernis, cujo tema é Um Rabino Fala sobre os Últimos Dias, em específico o capítulo 9, a partir da página 172. Bom, vamos lá. Primeira sugestão de como você deve compartilhar a sua fé para alguém da cultura judaica. Você deve ter uma comunicação eficaz. Por que uma comunicação eficaz? Porque com uma comunicação eficaz, você vai manter a sua conversa dentro do contexto judaico. Isso fará com que você consiga se relacionar, conversar, compartilhar a sua fé de maneira mais agradável. Embora bem intencionados em cumprir o ID do Senhor Yeshua, que está relatado em Mateus 28, a partir do 19, muitos não têm obtido os resultados que esperam, tão somente por falta de preparo no conhecimento cultural e transcultural. Às vezes, estão preparados espiritualmente, mas lhe falta um conhecimento cultural como estratégia. Uma dica: não utilize o termo converter ou conversão. Porque quando você fala isso, o judeu ele vai entender que ele tem que deixar de ser judeu e se converter a uma religião idólatra. Ao você falar com um judeu da sua fé sobre Yeshua, prefira falar que é possível ele reconhecer que Yeshua é o Mashiach sem deixar de ser judeu. Ele não tem que deixar de ser judeu para reconhecer que Yeshua é o Mashiach. O gentil, ele precisa aceitar Yeshua como Salvador. O judeu, ele precisa reconhecer que Yeshua é o Mashiach anunciado por Moisés, pelos profetas. Só basta ele reconhecer. E quando ele reconhecer, ele não vai deixar de ser judeu. Você deve explicar isso para ele. Segunda sugestão, a palavra igreja. Evite, porque quando você fala a palavra igreja para o judeu, ele vai entender uma instituição religiosa totalmente diferente da cultura judaica e da sinagoga. Essa palavra é constrangedora aos ouvidos do judeu. Soa como conversão forçada a outra religião. Prefira, ao invés de igreja, corpo do Mashiach. Prefira falar para ele que se ele reconhecer que Yeshua é o Mashiach, ele estará fazendo parte do corpo do Mashiach. Ao invés de igreja, utilize corpo do Mashiach. Terceira sugestão, evite a palavra batismo. Porque batismo, semelhante às outras palavras que citamos aqui,
lembra conversão forçada a outra religião, lembra deixar de ser judeu, conversão forçada. Prefira, ao invés de batismo, imersão. Ou você utilize tevilá, que é o termo hebraico para imersão, ou imersão. Quarta sugestão: ao invés da palavra Cristo, que quer dizer ungido em grego, prefira a palavra Mashiach, que também quer dizer ungido, porém é um termo que lhe soa familiar desde a infância. Todo judeu está à espera do Mashiach. Todo judeu espera o Mashiach, a menos que ele seja messiânico. Mas o judeu não messiânico, ele está esperando o Mashiach. Então, ao invés de você falar Cristo, fale Mashiach. Cristo soa como o Deus dos cristãos, o sobrenome do Deus dos cristãos. Ele não vai entender que Cristo é o Mashiach, porque Cristo é uma palavra grega. Prefira a palavra original, Mashiach. Quarta sugestão: não foque no símbolo ou na palavra cruz. Por quê? Porque ela traz a lembrança de movimentos religiosos de ódio, atrocidades cometidos por cristãos do passado, cristãos romanos do passado. Muitas comunidades judaicas do passado foram massacradas por movimentos religiosos na Idade Média que traziam a cruz como estandarte, como símbolo. A cruz lembra a Inquisição. Portanto, não foque na cruz. Foque no cumprimento da profecia. Foque na morte e ressurreição do Mashiach. Porque se Yeshua, o Mashiach, não tivesse ressuscitado, ele não seria o Mashiach. Haveria cruz, mas não haveria a ressurreição, o Mashiach. Então, a glória maior é a ressurreição, é o cumprimento da profecia. Então, foque nisso aí. Meu amigo, nós devemos mostrar que Yeshua é o prometido da Torá. Nós temos que mostrar que Yeshua é o Mashiach anunciado por Moshe, por Moisés e todos os profetas. Devemos mostrar também que o próprio Yeshua, ele se mostrou como o Mashiach, o anunciado. Na Bessorá de Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Seus discípulos, seus talmidim, também mostravam nas Escrituras. Eles também provavam que Yeshua era o Mashiach. Podemos conferir em Atos 28, 23. Nesse texto, fala que os apóstolos, os seus discípulos, eles persuadiam, eles tentavam persuadir, convencer aquelas pessoas que Yeshua era o Mashiach, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Meu amigo, a maioria dos judeus que rejeitam que Yeshua é o Mashiach, eles rejeitam não porque estudaram ou pesquisaram. Eles rejeitam porque foram ensinados desde a infância. Bom, espero ter te ajudado. Shalom, shalom, lehi traut. Paz, paz, até a próxima.